A gente vai falar agora sobre outras coordenadas em R3 que são bastante utilizadas, que são as coordenadas esféricas. Então suponha que você tem um ponto P em R3, no espaço, de coordenadas cartesianas x, y e z. Quem são as coordenadas esféricas do ponto P? Então vamos traçar algumas coisas auxiliares aqui. Primeiro, eu vou ligar o ponto P até a origem, igual a gente faz em coordenadas polares lá no plano, né? E aí essa distância aqui, eu vou chamar ela de ρ. Tá? A distância do ponto P até a origem. Vou colocar outra cor aqui. Essa distância é ρ. Então, ρ é uma das coordenadas esféricas do ponto P. Tá? As outras duas são as seguintes. Ó. Então, aqui, como a gente faz em coordenadas cilíndricas, né, você tem a projeção do ponto P aqui no plano xy, né? A gente estava chamando de P'. O ângulo θ, que a gente usa lá em coordenadas cilíndricas, é a segunda coordenada esférica do ponto P. Só que a gente, né, lá nas coordenadas cilíndricas, a gente usava o R, né, que seria essa distância até aqui. A gente não usa o R aqui. A terceira coordenada esférica é esse ângulo aqui. Ó. Então, só para enfatizar, ó, aqui a gente mede assim, esse aqui a gente vai medir assim. E a gente chama esse ângulo de φ. Tá? Então, o P tem as coordenadas x, y, z cartesianas, ou ρ, θ e φ. Então, ρ é a distância da P até a origem, θ é o θ das coordenadas polares da projeção do P no eixo do plano Y, e φ é o ângulo que essa retinha aqui, esse segmento auxiliar, forma em relação ao eixo Z. Tá? Essa abertura aqui. Então, essas são as coordenadas esféricas do P. E a gente viu que é importante a gente conseguir descrever o x, né, para a gente calcular as integrais, né, como x de ρ, θ e φ, y como y de ρ, θ e φ, e o z também, né, o z de ρ, θ e φ, porque isso permite a gente calcular o jacobiano, né. Calcular o jacobiano a gente vai derivar essas expressões. Então vamos fazer um pouco de trigonometria aqui para tirar essas equações. Então, a primeira coisa, né, vamos calcular o cosseno de φ aqui, ó. Cosseno do ângulo φ. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? As coordenadas cartesianas elas têm essas coisas de, né, a gente tem que sempre projetar aqui ortogonalmente. Então o cosseno de φ, quanto que dá? Vai ser assim, né? Bom, o cosseno é simples, né? Porque vai ficar o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? É esse triângulo aqui, ó. Então o cateto adjacente vale z sobre ρ. Portanto, né, a gente tira a primeira equação, que z é igual a ρ cosseno φ. Agora, para os outros, vamos colocar um auxiliar aqui. A gente não usa ele, né, mas é o R lá das coordenadas polares. Né? Se aqui vale R, né, aqui em cima também vale R. Então, vamos calcular o seno do φ agora. Né? Aí o seno do φ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai ficar R sobre ρ. Portanto, o R, que é uma coisa só auxiliar aqui pra gente, é ρ seno de φ. Tá? Vamos guardar essa informação. Agora vamos aqui para baixo. Vamos olhar agora para a expressão do x, né? X é igual a R cosseno θ. Né? Você faz agora a trigonometria nesse triângulo aqui. Bom, a gente acabou de descobrir quem que é o R, né? Então isso aqui vai ficar R
Seno φ, cosseno θ. Ou cosseno θ, Rho, né? Cosseno θ, seno φ. Então a gente descobriu já agora a expressão do x. X é Rho, cosseno θ, seno de φ. Então a gente já tem o x, já tem o y, o z, falta agora o y, né? Mas a gente, mesma coisa, né? No mesmo y, né? A gente usa a trigonometria de novo aqui, né? Vai ser r seno θ. Essas são as coordenadas polares, né? E aí o r você substitui por isso daqui. Então vai ficar Rho, seno θ, seno φ. Então a terceira é y igual a Rho, seno de θ, seno de φ. Pronto, a gente tem as três expressões, ó, x, y, z, em termos de Rho, θ e φ. Tá? Então são essas expressõezinhas aqui. Agora, onde que o θ, o Rho e o θ e o φ estão variando, né? Como que a gente descreve todos os pontos aqui, né? Então, ó, primeiro, o Rho é a distância do ponto até a origem. Então esse ponto pode estar muito próximo da origem, inclusive ser origem e ser zero, ou pode estar muito distante da origem e pode ser muito grande. Então o zero é menor ou igual a Rho, menor que infinito. Né? Não tem limite superior aí para o Rho. O θ. Aqui a gente chama é convenção, tá? E nem todos os lugares seguem a mesma convenção. Mas a gente vai convencionar que o θ, que é essa abertura, pode ser de 0 a 2π. Você pode dar a volta inteira aqui. Tá? E o φ? Qual é a variação do φ? Aqui assim, qual é a variação que a gente pega para não ter sobreposição, né? Porque, por exemplo, o θ a gente não considera maior que 2π, né? Porque senão você vai estar repetindo aí Você pode estar repetindo pontos, né? Descrevendo ele de mais de uma maneira, né? O φ, então, com essa escolha de θ, né? O que a gente tem que pegar é φ entre 0 e π. Tá? Então, essa abertura aqui, ó, é no máximo 180, tá? Então, ela pensa aqui, a abertura dessa reta, né? Então, pensa que ela tá fechadinha aqui. Aí você vai abrindo, né? Ela é no máximo 180, no máximo aqui embaixo. Tá? Então, se você quiser pegar, por exemplo, um ponto lá atrás, ó, imagina que é um ponto onde x, y e z são negativos. Quem vai buscar esse ponto lá atrás é o θ, né? Ó. Você faz o quê? Por exemplo, o φ, sei lá, abre um tanto até aqui embaixo, e para buscar ele lá atrás, né, o θ que vai rodar lá atrás e buscar ele. Tá? Porque o θ é aqui de 0 a 2π. Tá? Você poderia convencionar de outras maneiras, tá? Mas a gente está seguindo aqui a convenção do livro do Stewart. Uma maneira da gente começar a se acostumar, né, com essas coordenadas é a gente ver o que acontece, né, com as superfícies onde a coordenada é constante. Né? Por exemplo, se você está em coordenadas cartesianas, né, x igual a c, y igual a c ou z igual a c, né, cada um desses é um plano no espaço. E o que acontece se a gente fizer ρ igual a c, ou se a gente fizer θ igual a c, ou φ igual a c? Então, para a gente começar a acostumar com essas coordenadas, é bom às vezes a gente fazer esses exercícios. Né? Então, o que acontece, por exemplo, ρ igual a constante c? Vamos pensar ser positivo aí. Bom, ρ é a distância do ponto até a origem. Se o ρ é constante, então é porque você está em cima da esfera de raio C. Né? Então, nesse caso, é simplesmente a esfera de raio C. Certo? Então fica uma coisinha assim. Vamos ver agora a segunda. Né? O que acontece quando θ igual a C? Bom, θ igual a C significa que essa abertura é constante igual a C sempre. Né? Quais são os pontos que tem essa abertura constante? Se esse aqui fosse o valor de C, ó, é exatamente esse plano, né, que eu desenhei aqui. Ó.
todos os pontos desse plano, quando você projetar, eles estão sobre essa reta, e sobre essa reta, o θ é igual a C, certo? E se você pegar outros pontos fora desse plano, ou melhor, desse semiplano aqui, quando você projetar, o θ não vai ser C, certo? Tá? Inclusive lá atrás, né? Aqui o θ seria C mais π. Certo? Então, a gente tem aqui um semiplano, né? Que seria isso aqui para cima, para baixo, para frente, mas não para trás. Então ficaria uma coisa mais ou menos assim. Certo? Então essa abertura aqui C. E esse aqui seria o semiplano. Agora, por último, né, o que acontece com θ igual a φ igual a C. Então, caso 3, φ igual a C. Então, assim, né, essa abertura aqui, né, igual a C. Deixa eu. Então, essa abertura aqui igual a C. Então, quais são os pontos que essa abertura é igual a C? Né? Aqui a gente vai ter que separar em. É bom se separar em casos, né? Por exemplo, pensa que o C é menor do que π sobre 2. Né? Então, por exemplo, esse aqui é um caso, né? Então, assim, ó, por exemplo, essa reta tá, certo? Essa semi-reta, né? Agora, se você fizer o θ variar de 0 a 2π, né, continua sendo essa abertura, né? Então, você pega essa reta e roda no eixo aqui 2π, né? O que você vai obter é um cone, né? E o ρ tanto faz, né? Porque o ρ aqui ou o ρ, né, uma distância maior, você ainda continua nessa abertura, né? Aí o θ, se você variar, você vai. É como se pegasse essa retinha, essa semi-reta, e fizesse ela rotacionar aqui em torno do eixo Z. Se o θ for maior do que. O φ for maior do que π sobre 2, você vai ter a semi-reta indo para baixo. Aí, quando você rodar lá embaixo, vai dar um cone lá embaixo. Então depende do valor do φ, tá? Mas no geral dá um cone. Né? Então fica uma coisa assim. Certo? Então, na verdade, fica metade do cone, né? Metade de cima, se o C tiver entre 0 e π sobre 2. Caso contrário, dá esse cone aqui voltado para baixo. Certo? E para ser igual a π sobre 2, dá o plano, né? Dá justamente o plano XY. Né? Porque aí todos os pontos do plano XY têm abertura π sobre 2. Certo? Então, só para a gente ir se acostumando com essas coordenadas aí, começar a visualizar essas coisas. Bom, agora como a gente está interessado no cálculo de integral, com mudança de coordenadas para coordenadas esféricas, a gente precisa saber o jacobiano dessa transformação, certo? Então vamos ver a matriz, né? Seria assim, determinante, né? Aí eu vou pegar o x derivar com relação a ρ, θ e φ e colocar nessa linha. Quando eu derivar com relação a ρ, fica assim. Derivar com relação a θ, fica assim. E derivar com relação a φ, fica assim. Agora eu vou pegar o y e fazer o mesmo processo. Derivo com relação a ρ, derivo com relação a θ e derivo com relação a φ. Então, derivada com relação a θ e derivada com relação a φ. Por fim, esse daqui. Derivo com relação a ρ, com relação a θ e com relação a φ. Então, quem que é o jacobiano aqui, nesse caso? Então, vai ser o módulo desse determinante. Então, vamos lá. Vai ficar essa linha aqui. Tem um sinal negativo. Vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Aí, seno ao quadrado de φ. E ρ ao quadrado.
Na verdade é sino ao cubo, né. Agora vem para esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar seno θ ao quadrado, tem o sinal de menos também. Aí seno φ cosseno ao quadrado de φ. E tem um ρ ao quadrado também. Aí quando você fizer esse vezes esse dá zero. Aí agora, esse aqui com sinal negativo, então vai ficar menos cosseno ao quadrado de θ, seno de φ, né, ou melhor, cosseno ao quadrado de φ, seno de φ, e ainda tem um ρ ao quadrado. Aí quando você fizer esse com esse, tem menos, menos, mas tem o menos da fórmula de determinante, então vai ficar menos mesmo. Aqui vai ser seno ao quadrado de θ, seno ao cubo de φ, seno de ρ ao quadrado. Isso em módulo. Aí quais são os termos que a gente pode juntar aqui, ó? Aqui tem seno ao cubo de φ, ρ ao quadrado, e tem seno ao cubo de φ, ρ ao quadrado. Aí esse cosseno ao quadrado com esse seno ao quadrado dá 1, né? Então vai ficar assim, ó. Módulo de menos seno ao cubo de φ, ρ ao quadrado. Então o que está em verde já foi. O que está em azul, você tem seno de φ cosseno ao quadrado de φ ρ, seno de φ cosseno ao quadrado de φ ρ. E aí esse cosseno ao quadrado com esse seno ao quadrado também dá 1. Então vai ficar menos seno de φ cosseno ao quadrado de φ ou ao quadrado. Agora você pode fatorar, o que você pode fatorar nessa fórmula é ρ ao quadrado seno φ. Isso que vai ficar seno de φ ρ ao quadrado vezes. Aí vai aparecer menos seno ao quadrado de φ menos cosseno ao quadrado de φ. Que também dá 1. Vai ficar assim. Certo? Só que o φ, olha como a gente escolheu o φ, ó. Tá indo de 0 até π. Então o seno de φ é positivo, maior ou igual a zero, né? Então isso daqui é seno de φ ρ ao quadrado. Esse é o jacobiano, então, dessa transformação. Então vamos só destacar aqui. E agora a gente está pronto para começar a fazer integrais triplas usando coordenadas cilíndricas. A gente vai ver então alguns exemplos. Então vamos considerar o seguinte exemplo. Calcule a integral dessa função sobre b, onde b é a bola unitária. Tá? Bom, aqui, gente, ó, assim como coordenadas polares, né, transformam regiões circulares em regiões retangulares, uma das vantagens das coordenadas esféricas é que ele transforma também essas regiões aqui esféricas em regiões retangulares, no sentido, né, levem um paralelepípedo, no caso. Tá? Então, por exemplo, vamos descrever o B em coordenadas polares, né? Em coordenadas, em coordenadas esféricas, né? Então é a bola unitária, né? Vamos desenhar aqui uma bola unitária, certo? Ela é preenchida, né? Aqui, a bola unitária preenchida, tá? Então, como que faz o ρ, ele tá indo de 0 até 1, né? Que o raio máximo aqui é 1 e fica arbitrariamente pequeno, né? Inclusive tem a origem aqui. O θ, né? Você tem que pegar todos os pontos, né? Em todos os quadrantes, aí, octantes, aí, né? Então vai ficar até 2π. E o φ, você tem que rodar de 0 até. Você tem que pegar. O φ tem que ir de 0 até π sobre 2, né? Não tem jeito de você pegar pontos aqui de baixo só com θ e variando o ρ, né?
Então o zero é menor ou igual a φ, menor ou igual a π sobre 2. Desculpa, a π, né? Π sobre 2 pararia aqui em cima, ele só faria a parte de cima da bola, né? Até o eixo, o plano XY. Você tem que pegar a parte de baixo do plano XY. Então o φ tem que ser maior, né? Tem que ir até realmente o π. Tá? Ou seja, essa, né, uma região aqui esférica você descreveu, né, por um paralelepípedo em coordenadas ρ, θ e φ. E agora então é só aplicar a mudança de coordenadas no esquecido jacobiano. Então como que vai ficar a integral, né? Essa integral aqui, né, vou chamar ela de I, tá? Vai ser a integral sobre, né, vamos chamar esse conjunto aqui, né, de B', né? Sobre B' da função E elevado x quadrado, y quadrado, z ao quadrado. Bom, isso daqui, né, eu tenho que transformar agora sempre para ρ, θ e φ. Mas x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é a distância do ponto até a origem, que é exatamente o ρ. Né? A distância ao quadrado, desculpa, que é o ρ ao quadrado. Então isso aqui, né, você não precisa nem fazer conta. Isso aqui é ρ ao quadrado elevado a 3 meios. Então vai ficar ρ ao cubo, né? Assim, ρ ao quadrado elevado a 3 meios. Jacobiano. Então, não esqueça do jacobiano nesse caso. Rho ao quadrado seno de φ. E aí d rho, d θ, d φ. Depois a gente ajusta, né? Vamos fazer isso já. Então é assim, eu vou integrar. Bom, vamos integrar nessa ordem mesmo, né? Vamos ver o que acontece. O rho tá indo de 0 até 1. O θ tá indo de 0 até 2π. E o φ, ele tá indo de 0 a π. Então aqui vai ficar e elevado a rho ao cubo seno de φ. Tem um rho ao quadrado do jacobiano, aí sim. Dφ, então, né? Dθ e dρ. Então, essa integral aqui em φ, né, de 0 até π, vai ficar assim, né? Integral de 0 até 1, integral de 0 até 2π, aí vai ficar e elevado a ρ ao cubo, ρ ao quadrado, aí vai ficar menos cosseno φ, φ indo de 0 até π, dθ dρ. Aí isso daqui, né, no π dá menos 1 e no 0 dá 1, só que tem o sinal de menos, então vai dar 2, né? Então vai ficar duas vezes a integral de 0 até 1. Aí vai ficar uma integral. Bom, vamos colocar a integral de 0 até 2π elevado a ρ ao cubo, ρ ao quadrado, dθ dρ. Essa integral em θ não depende de θ, então é só multiplicar por 2π. Então vai aparecer ali um 4π, integral de 0 até 1, elevado a ρ ao cubo, ρ ao quadrado dρ. E olha que aqui o jacobiano ajuda, né? Porque a gente pode fazer uma mudança de variáveis, né? Chama ρ ao quadrado, ou melhor, chama ρ ao cubo de u. Né? Então, 3ρ ao quadrado dρ é du. Então vai ficar 4π integral de 0 até 1 e elevado a u. Aí ρ ao quadrado dρ é du sobre 3, né? Então isso aqui vai ficar 4 terços de π e elevado a u calculado de 0 a 1. Então vai dar 4 terços de π e menos 1. Então vamos para o próximo exemplo agora. Para terminar, vamos fazer esse exemplo que ele pede para calcular o volume de um sólido delimitado por duas superfícies. Aqui a gente tem o cone, que a gente já viu hoje, e aqui a gente tem uma esfera. Tá? Uma coisa que não foi comentada, que é uma aplicação, na verdade, né? É como você calcula o volume de sólido usando integral tripla, certo?
Então, se você tem uma região. Lembra, como que você calcula área usando integral dupla? Você integra a função 1. Isso aqui é a área da região A, certo? A mesma coisa vale para o volume, né? Pelo próprio processo de integração, né? Se você quer saber o volume de uma região V, né, você integra a função identicamente igual a 1. Porque o que a gente está calculando aqui, né? Lembra, quando a gente faz o processo de integração, a gente pega o nosso domínio e aproxima ele por coisas que a gente sabe calcular o domínio, depois multiplica pela função. Então a gente está multiplicando pela função 1. Então no fim a gente está aproximando o volume que a gente queria. É o mesmo processo da área. Tá? Então a gente tem que. Ou seja, quando ele fala para calcular o volume, significa que ele está dando uma função para integrar. É a função constante igual a 1. Agora, bom, a gente tem o cone, certo? Vou desenhar ele aqui. Então aqui está o cone. E a esfera, ela tá com uma translação, né? Ó, vamos passar o z para outro lado e completar quadrados aqui. Então vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado, mais. Aqui vai ficar z menos meio ao quadrado. Então z ao quadrado aqui. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo tá aqui, né? Só que aqui tem mais um quarto, né? Então menos um quarto igual a zero. Ou seja, essa esfera é a esfera centrada no ponto 0, 0, meio e de raio meio também. Tá? Então é uma esfera que ela tá um pouquinho aqui para cima, o centro dela, né? E aí, bom, se a gente fizer, tentar desenhar os dois juntos, né, o que a gente vai obter? Vai ter as seguintes equações. Primeiro, né, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, z ao quadrado eu vou trocar, né, aqui por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vem daqui. Aí esse x ao quadrado mais y ao quadrado vem desse z ao quadrado. Isso é igual a z. Só que o z, por sua vez, agora eu uso essa daqui. X ao quadrado mais y ao quadrado. Então aqui eu tenho duas vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui eu tenho ele elevado a meio. Então isso aqui vai me dar que x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio é meio. Então elevando ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado é um quarto. Só que aqui, né, de novo, x ao quadrado mais y ao quadrado é z ao quadrado, né? Então x ao quadrado mais y ao quadrado é um quarto, né? Extrai a raiz aqui. Então z igual a meio. Resumindo, né? Se você está nas duas superfícies, você está sobre o plano z igual a meio e uma circunferência de centro 0, 0 e raio meio. Então, no fim, você vai obter essa interseção aqui, ó. O plano z igual a meio e a parte de cima, né? Desculpa, é uma circunferência, né? A interseção da parte de cima da esfera aqui com o cone, né? Esse pedaço de cone. Então, na verdade, essa região de integração E nada mais é do que a casquinha de sorvete com a bolinha de sorvete em cima. Tá? Então, a gente conseguiu visualizar a região de integração E. O volume que a gente quer calcular, na verdade, né? O sólido que a gente quer calcular o volume. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos escrever tanto a esfera quanto o cone nas coordenadas esféricas. Então aqui você tem o x, o y, o z nas coordenadas esféricas. E aí aqui a gente tem a dedução da equação da esfera aqui. Tá? Então assim, ó, a esfera é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. X ao quadrado é essa expressão aqui ao quadrado, tá aqui. Y ao quadrado é essa daqui, né? Essa ao quadrado que tá ali. E z ao quadrado é rho ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. E aí z desse lado eu igualei a rho cosseno de φ. Aqui você tem cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Aí você vai fatorar rho ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Você obtém isso aqui.
Aí, esse aqui a gente copiou aqui embaixo. E aqui eu só copiei também. Aí agora, seno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de φ dá 1. Então você fatora esse ρ ao quadrado. Fica ρ ao quadrado igual a ρ cosseno de φ ou ρ igual a cosseno de φ. Então a equação da esfera em coordenadas esféricas ficou assim. Né? Dessa esfera aqui especificamente. Tá? Agora vamos olhar para o cone z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então z é ρ quadrado, z é ρ cosseno φ aqui. Aí x ao quadrado mais y ao quadrado a gente calculou ali em cima, né? Ó. É isso aqui, né? Ó. Então, porque aqui é x ao quadrado e y ao quadrado, né? Então ficou só isso aqui. Então vai ficar raiz de ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ. Aí ρ e seno de φ são maiores ou iguais a zero, isso aqui dá ρ seno de φ. Aí se você cortar o ρ, cosseno de φ igual a seno de φ. Tá? Em particular, né, cosseno de φ igual a seno de φ nos dá que φ é igual a π sobre 4. E isso está coerente com o que a gente tinha visto antes. Lembra que cones eles são dados por φ constante, né? E aí essa conta que a gente acabou de fazer revela que a constante desse cone é π sobre 4. Né? Então você tem aí um ângulo de 45 graus naquela abertura. Bom, então como que a gente vai descrever agora a nossa região E em coordenadas esféricas? O θ, gente, né, você vai ter que rodar 2π aqui sempre, né? Não tem nenhuma restrição no θ. E o φ, né, o φ está indo de 0 até π sobre 4. Certo? Porque essa é a abertura aqui do cone, né? Ó. Então o φ não pode ser maior do que π sobre 4. Né? Então, na verdade, isso aqui, gente, o que isso aqui, né? Esquece o ρ por enquanto, né? Se eu só te desse assim, ó, qual que sólido é formado por essas duas restrições em θ e φ? Bom, se o φ é φ igual a π sobre 4, né? Dá o cone, né? Pelo menos metade do cone aqui, a metade de cima, né? E aí, θ indo de 0 até 2π, ele preenche esse cone, né? Então fica o cone preenchido quando você deixa o θ variar também, né? E o ρ arbitrário. Então essa região é a parte de dentro aqui do cone preenchido. Agora, o que é? Agora vamos olhar só para essa região, né? 0 menor ou igual a ρ menor ou igual a cosseno de φ. Né? Lembra que a igualdade é a esfera, né? Ó, ou igual a cosseno de φ, certo? Então, menor ou igual, né? Assim, menor você vai ter. Então, vou colocar assim, ó, igual você tem a esfera. Aí menor você vai ter a região de dentro ou de fora da esfera. E maior a outra região. Só que com menor ou igual, você, com certeza, você tem pontos de dentro da esfera, né? Para ρ pequeno aqui, né? Pontos aqui você vai ter. Então, essa daqui é justamente a bolinha preenchida, né? E aqui, então, quando você considera os dois, tanto essa quanto essa, o que você obtém é justamente o que você quer, né? É o que está dentro da casquinha de sorvete, mas mas embaixo da bolinha de sorvete, certo? Então, isso aqui, né, essas desigualdades aqui, elas descrevem a região E em coordenadas esféricas. Então a gente vai obter que a região E é descrita dessa maneira aqui. Bom, e agora a gente pode calcular o volume então dessa região. O volume dessa região é a integral tripla, né, sobre a região E, dx, dy, dz. Faço agora a mudança de coordenadas. Então, aqui eu vou integrar primeiro com relação a ρ, depois φ e depois θ. Certo? Então, o θ está indo de 0 a 2π, o φ está indo de 0 até π sobre 4. 0 a 2π, 0 a π sobre 4. O ρ vai de 0 até cosseno de φ. Aí a função constante igual a 1, independentemente, né, dos valores de ρ, θ e φ, continua constante igual a 1, mas tem o jacobiano aqui. Então, que é ρ² seno φ. E aí você cai numa integral tripla, né, uma
integral iterada, né? E você precisa calcular essa integral. Então vamos lá, integral em ρ, né? Vai só precisa primitiva dessa, ρ ao cubo sobre 3, indo de 0 até cosseno de φ. No zero vai dar 0, no cosseno de φ vai ficar um cosseno ao cubo de φ aqui. Então a gente vai obter o seguinte. Integral de 0 a 2π em θ, de 0 até π sobre 4 em φ, seno de φ, cosseno ao cubo de φ sobre 3. Não é difícil a gente achar uma primitiva dessa função, né? Ó. Deriva cosseno de φ a quarta sobre 4, né? Então cai o 4, né? Então cancela com o 4, vai ficar seno ao cubo de φ. Só que você tem que. Desculpa, cosseno ao cubo de φ, derivada de dentro, menos seno φ. Então, esse aqui, né, dá essa derivada aqui, que é quase isso daqui, né? A gente só precisa ajustar que a constante é 3, né? Então aqui vai vir um 12 e vai ter que ter um sinal de menos aí, certo? Então não é difícil achar essa primitiva, né? Então, ó, é menos 1/3, né? Então, de cosseno a quarta de φ sobre 4. Aí o φ vai de 0 até π sobre 4. Aí esse 4 e esse 3 eu juntei aqui, menos 1 sobre 2, 12, né? E aí cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2 a quarta, e cosseno de 0 é 1, né? A quarta também fica 1. Então fica essa integral aqui agora. Agora calcular de 0 a 2π de θ é só multiplicar por 2π. Então vai ficar 2π sobre 12, 1 quarto, isso aqui dá 1 quarto, isso aqui dá 1. Aí se fizer a continha, né, π sobre 4, π sobre 8. Então esse é o volume desse sólido aqui nesse caso.